acessa a primeira live que eu fiz com o Ricardo no ano passado ainda, que a gente falou de muita banda de pop rock brasileiro e outras coisas. Foram 3 horas de papo e a gente teve que encerrar para não ficar cansativo, mas faltou história, a gente marcou essa segunda live aqui, né, Ricardo? Eu vou botar aqui a apresentação que a gente fez, algumas capas que iremos falar. Então a primeira está aqui, ó. O Trovador Solitário, álbum do Renato Russo, da fase Trovador Solitário dele, né? Que é muito bacana, é um disco póstumo. Ah, mas Exatamente. A gente começou, aí você está começando quase que pelo fim, né? Porque esse disco já saiu bem depois, né, dos LPs e tal. Você já saiu em formato CD. Exato. Eu adoro essa capa, porque era uma capa que tinha um desafio grande. Marcelo Frois me trouxe esse desafio, foi ele que me trouxe, me convidou para fazer a capa. E ele me mandou um monte de fotos e referências de anotações e escritos do Renato, saídos do baú do Renato. Cara, era muita coisa. Eu usei muita coisa no encarte. Pena que aqui só tem a capa, mas o encarte desse CD tem muita coisa de anotações do punho do próprio Renato. E ele tinha uma característica muito interessante, esse disco tem uma característica muito interessante, que é uma reunião de demos, praticamente, do Renato, tocando ainda caseiramente as músicas que depois viriam ser gravadas pela Legião. É muita coisa que e o que me deixou muito impressionado é que era muita coisa que eu achava que eles estavam fazendo ali na hora que eles estavam lançando, e já tinha há muito tempo. Quer dizer, ele no quarto dele, gravando numa fita cassete, isso anos antes. Lógico que depois eles construíram toda uma discografia, né, e músicas novas, mas tem muita música que eu falava, gente, isso aí já existia, e esse disco me revelou isso. Então, o grande desafio para fazer essa capa lógico que Trovador Solitário já tinha esse título por conta do histórico do Renato, que eu acho que, Sal, você pode até explicar melhor o porquê desse título, né? Porque isso aí era uma forma que chamavam ele, né, nesse período. Fala aí, explica um pouco isso. Está sem microfone. O Trovador Solitário foi um período do Renato Russo ali, que ele se apresentava em Brasília, abrindo para algumas bandas, ou em barzinho e tal, que ficou conhecido entre a saída dele, o término do Aborto Elétrico, e antes do início da Legião Urbana. E aí é dessa fase Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo, Boomerang Blues, uma série de outras canções, como você bem disse, que posteriormente foram gravados pela Legião Urbana. Então é bem isso que você falou, são gravações caseiras que o Renato Russo gravava muitas vezes em casa, ali, voz e violão e tudo, mas é um registro histórico para os fãs da Legião Urbana, para os fãs do Renato Russo, que é, acho que daquela geração dos anos 80, eu não digo o melhor músico, mas o maior, assim, acho que o mais gostado, mais adorado, mais curtido por essa geração ali dos anos 80. Uhum. Eu tinha exatamente essa questão de como é que eu ia fazer essa transição de um Renato Trovador Solitário, ou seja, tocando antes de Legião, para depois, já ele conhecido como Legião Urbana e tal. Eu queria trazer isso. Então, essa capa é claramente inspirada no Andy Warhol. Quem conhece o trabalho do Andy Warhol, artista plástico, né, que talvez o maior nome da arte pop, da pop art. E aí eu tinha um monte de fotos do Renato. E eu tentei encontrar essa foto aqui do centro, é a foto que eu tentei encontrar, uma foto dele jovem na altura que ele estaria gravando aquelas fitas cassete. Aquelas eu te chamo de demos, mas não eram propriamente demos, eram músicas que ele gravava no cassete. Isso. E aí, cara, eu tentei encontrar, tinha várias fotos dele de época, e tinha essa da esquerda aqui, que é laranja, que é ele criança. Uhum. Então, no meio daquele monte de fotografias que eu recebi e de material visual para poder escolher, tinha ele também em caderneta de colégio, em coisas desse tipo. Aí eu encontrei essa foto dele criança
E tinha uma outra também dele lá na casa dele, com família, com tudo. Não era uma foto dele com a Legião ainda, mas era pré-Legião, o período, exatamente o período da Legião, onde ele está de barba e tal. E tinha essa foto. Então, eu peguei essa foto dele já mais velho, uma dele no momento em que ele estava gravando essa fita cassete, e essa foto da esquerda, que é ele criança, para fazer esse movimento, é quase um movimento cinematográfico aí de tempo, né? Que se passa, e aí o jogo de cor é que é interessante, porque a capa é prateada, esse cinza que vocês estão vendo, cinza aí, ela é prata, então tem um tom de prata ali, que dá efeito de reflexo, conforme você mexe assim no CD, ele brilha para cá, brilha para lá, porque o prateado tem essa coisa de... Tem horas que ele escurece mais, tem horas que ele clareia mais, dependendo do ângulo da luz, da refração da luz. Então, o que eu busquei aí era ter uma capa que passasse o tempo, tivesse essa dinâmica de trazer 3 Renatos ao mesmo tempo ali, coexistindo. Porque eu conheci as músicas com ele, com esse rosto aqui da direita, Sim. Já gravados pela Legião. Eu estava recebendo um cassete onde ele estava com esse rosto aí, mais ou menos, que eu tentei inferir, né? Que esse era dessa época. E o da esquerda era ele jovem, construindo quem ele é, né? Quer dizer, toda aquela argamassa de quem é o Renato vem da infância dele. Então, ele tem essa capa. Eu acho uma capa clean, elegante, como... Tentei fazer uma capa limpa, porque eu sabia que o Renato gostava de capas limpas. Ele tinha me pedido muito no primeiro disco que a capa fosse branca e que não tivesse nada na capa. A gente já contei esse episódio antes, mas vale aqui relembrar que ele ficou batendo nessa tecla, quero capa branca, não quero nada na capa. A gente teve que meio que esgrimar um pouquinho para conseguir botar uma foto lá no meio da capa e tal. Acabei conseguindo botar e tal, mas eu percebia que ele queria capa clean, muito clean, só com a tipografia, Legião Urbana. Era um minimalismo curioso para quem está chegando, né, no mercado, que geralmente o artista quer se afirmar, quer ter o mínimo de reconhecimento. Ele não, ele queria ser muito limpinho, vazio, daí quer que a música falasse mais alto. E aí é interessante porque quando sai o disco 2, Legião Urbana 2, a capa vem sem foto. E aí eu olhei e falei, agora ele fez o que ele quis, ele conseguiu impor, porque, na verdade, ele queria fazer a capa. Sim. Só que a gravadora não deixou ele fazer a capa porque ele estava chegando. Não, você não vai fazer a capa, não. Você não tem experiência com isso, tal. E acabou que no 2 ele já tinha explodido com o disco 1, e aí ele pôde, talvez, impor lá o que ele queria na capa do 2 e fez uma capa como ele imaginava. Então, eu tinha esse histórico na cabeça. Como eu tinha esse histórico na cabeça, eu falei, quando eu fui fazer essa capa, eu falei, cara, como que eu vou fazer uma capa que respeite? O Renato não estava mais aqui para conversar comigo sobre a capa, mas que respeite esse histórico que eu tenho. É quase como se estivesse batendo papo com ele de novo, entendeu? Sobre como é que a capa tinha que ser. Tem que ser uma capa clean, tem que ser uma capa minimalista. E aí veio a coisa do Andy Warhol, que usa foto, mas usa de um jeito sutil, que você vê que a foto está meio rebaixada, ela não está preta, não está escura. Então, assim, o objetivo dessa capa era ser menos, para tentar ser mais Renato. Perfeito. E como, só uma pergunta de leigo mesmo, né? Como é que você, das fotos, veio isso? Você que desenhou, você tratou em algum software? Como você chegou nesse resultado? Aqui já existiam os computadores. Isso aqui já é a década de... Não me lembro se é no final dos anos 90 ou começo do ano 2000. Acho que é começo do ano 2000. Começo do ano 2000. Por aí. Então, já tinha tudo, software para tudo, programa de vetor, no caso. Não sei, eu tenho a impressão que isso pode ter sido feito no Illustrator, tá? Porque isso aí é vetor, muito provavelmente. Pega a foto, transforma. Eu fiz ela virar retícula, se você olhar, a foto ela tem retícula. O que é retícula? Retícula, quando você imprimia em jornal antigamente, você tinha que usar uma retícula, que são pontos, porque a qualidade da impressão não era muito grande e tal. Os jornais, né, tinham que reproduzir com retículas a fotografia. Hoje, a qualidade de impressão está muito desenvolvida, então você praticamente não percebe mais. O teu olho não enxerga mais a retícula. Quando você vai para a impressão digital, aí não tem retícula. Mas a impressão offset tem retícula ainda, mas muito fininha, muito pequenininha.
Mas na época da década de 70, 60, que Andy Warhol estava ali fazendo a obra dele, existia muito essa questão da retícula. E como ele trabalhava com serigrafia, ele explorava a retícula. Então, eu explorei a retícula usando provavelmente Photoshop, porque Photoshop tem um filtro para você fazer retícula. E eu tive nesse trabalho comigo uma moça que trabalhou, que eu estou esquecendo agora o nome dela. Eu estou achando que é Marcela. Marcela, se for você, não fique chateada comigo por ter esquecido, ou se não é Marcela, por favor. É porque eu tive tanta gente trabalhando comigo nesses anos que eu já não consigo, minha memória aqui, a esclerose está galopante. Mas o fato é o seguinte, o que eu queria que fosse feita a retícula e depois fosse feito esse efeito de cores. A decisão das cores, nós fizemos um monte de testes. Se eu vasculhasse aqui nas minhas gavetas, eu ia acabar encontrando aqui uma folha de teste para achar o tom certo do cinza, para achar o tom. A gente fez um monte de provas para poder chegar à conclusão de qual era o ponto que eu achava que ficava melhor. Mas aqui não tem desenho nenhum, aqui é tudo fotografia mesmo. Fotografia, né? E usando programas de computação. Maravilha, e ficou uma capa linda, eu adoro essa capa, eu acho muito bonita. Eu escolhi ela para gente abrir aqui. Olha só, o pessoal está chegando aqui, o Rock dando boa noite para a gente, o Marcelo Pereira, olá, Sal e Ricardo, Marcelão, que é membro aí do canal, acompanha o Pitadas desde sempre. Falando, né, que o Cazuza e o Renato rivalizavam. Eu acho que na época, assim, mas que com o passar do tempo, a minha opinião, como eu vejo hoje, é que o Renato ainda é maior do que o Cazuza na lembrança das pessoas, dos fãs e tudo. Eu amo os dois, né? Eu sou fã dos dois. Isso é um debate, né? Isso vira um debate. A gente faz um podcast aqui só sobre quem é que eternizou mais, né? Renato versus Cazuza. Se você quiser, bota um terceiro nessa briga aí, que é o Raul Seixas. Raul Seixas, é verdade. Raul Seixas é outro que está aí até hoje, cara. É impressionante. Raul Seixas foi. Eu fui uma vez para uma cidadezinha do interior do Rio aqui, e tinha uns bares lá, era uma serra, né? São Pedro da Aldeia. Como é que era? Agora esqueci o nome do lugar. Era perto lá de Lumiar. E aí eu entrei no bar, cara, tinha um cara que era a cara do Raul Seixas. Olha só. E aí estava tocando música de Raul Seixas. Eu olhei e falei assim, cara, o Raul Seixas está ali. Você vê como a coisa do Raul Seixas, do hippie, né? Daquela coisa do transgressor e tal. Total. Eu acho que eu concordo um pouco com o Marcelo que o Cazuza e o Renato tinham eram parelhas na qualidade das letras. Muito. Eram poetas. Assim, mais profundamente falando, eles eram dois poetas, coisa da escrita, sabe? E da geração deles, eles se destacam. Os dois maiores. Para mim, os dois maiores. Não, eu entendo que o Marcelo Pereira fala assim, que rivalizavam. Sim, de fato. Mas eu digo assim, que após o passamento dos dois e tudo, hoje, eu acho que existem mais fãs do Renato, da Legião Urbana, né? A Legião. Da Legião. A Legião talvez tenha tido uma consistência maior pós. E assim, mas é impressionante como é que permanece, né, vivo, né? É uma coisa que não tem explicação, sabe? Como é que está tão vivo e tão distante, né? Quando você para pensar, tão distante. Tem 40 anos, cara. 40 anos. 40 anos.